Olá pessoal, boa tarde. Uma live num horário que a gente consegue colocar os convidados para conversar com a gente. Quem não puder ver agora vai assistir depois. Então daqui a pouco chega aí o Alessandro de Minas Gerais. Oi Humberto, tudo bom? Oi Antonina. Olá Swing Talent School. Aguardando Humberto, direto de Minas. Deve estar mais quentinho lá. Eu tô no sul, por isso que eu tô aqui cheia de roupa. Vamos falar com esse professor e ultramaratonista aquático, Alessandro Massaini, eu acho que é assim que fala. Esperar ele, enquanto ele não chega, convidar vocês, todos que estão entrando por aqui, para poder participar do meu evento online, gratuito, dia 26 de agosto, conecte-se, das 15 às 17, as inscrições estão lá no site movimentosportconecta.com.br. É só passar por lá. A gente vai ter algumas palestras, palestras rapidinhas, mas o objetivo maior é de conexão mesmo, um encontro aí, ainda esse ano virtual, já trabalhando aí para o ano que vem ser um encontro presencial. E então espero vocês lá no Conecte-se no dia 26 de agosto. Hi, Swing Talents. Você está falando da onde? Where are you from? Oi, Luca, tudo bem? Joicinha. Estou aguardando o Alessandro. Oi, Carla, tudo bem? Manda um beijo para o Lu, que você deve conseguir ver ele mais fácil que eu. Chegou. Alessandro Massaíne, é isso mesmo. Falei certo teu sobrenome, Xará. Beijo, Luca. Ô, Luca, vamos. Deixa eu colocar aqui meu convidado. Pera aí, Alessandro, já coloco você. Ô, Lucas, você vai no desafio da Speedo? Tô inscrita já. Em setembro, 24 de setembro. Ah, beleza. Yes, Twin Talents, I am a swimmer. Mainly open waters. Sorry for my English. I need to practice. Beijo, Joicinha. Alessandro, eu já te chamei. Deixa eu só te falar alguma coisa. Alessandro me perguntou como entrava na live. Alessandro, se você estiver no computador, não dá certo. Não. Já entrou, então deu certo. Sua câmera tá virada, Alessandro. Oi. Tá me vendo? Tudo bem aí? Tudo bem, tô vendo. Tá vendo? Quer dizer que você Sim. está inaugurando as lives comigo? É isso aí? É isso Oi? mesmo? Você está inaugurando sua live Pois comigo? é, não, eu fiz uma vez com o Bila, mas já tem muito tempo e eu não domino muito essa parte de rede social. Tranquilo, bem-vindo, Alessandro. Depois de tanto tempo, né? A gente tentou marcar, eu esqueci, eu falei, opa, tô devendo fazer uma live lá com o Alessandro, conversar com o pessoal mineiro. E aí, tudo bem com você? Tudo jóia. Agora nós estamos beleza aqui. Aqui em Minas nós passamos um momento difícil, né, de muita enchente, muita água, mas agora a gente, né, depois da pandemia também, agora a gente está numa situação tranquila. Tirando o frio, né, que aqui é bastante frio, tirando isso aí, está tudo caminhando muito bem. Você está falando de onde, Alessandro? Itabirito. Fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte e 40 de Ouro Preto. Fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Ah, então é perto de Belo Sim, Horizonte, sim, é pertinho, pertinho. Itabirito. Então, Alessandro, por favor, bem-vindo, né, ao Movimento Esporte Conecta. Ele que esteve com a gente virtualmente, como pôde, né, Alessandro, no Aquacamp, que a gente promoveu em março. Espero podê-lo vê-lo em breve, tá, o ano que vem, porque esse ano já está na metade do ano. Não vou prometer mais nada, né, Alessandro? Voa aí os meses. Eu queria muito ter ido presencial, né? Que eu acho que assim, que até o próprio network ali você aprende muita coisa, né? A gente aprendeu Sim, muito com os conteúdos, com a palestra, mas você estando ali de uma forma é presencial, diferente. acaba que essa troca de experiência é muito positivo, né? Isso Mas é. acabou que a logística, o meu horário aqui não permitiu, né? Mas mesmo assim foi muito bom, acho que é uma iniciativa muito importante,
né? Eu acho que as águas abertas, elas estão crescendo muito, e quanto mais eventos nesse sentido aí, eu acho que vai estar atingindo um público cada vez maior, e a gente vai ter mais adeptos na modalidade, né? O que nos interessa. Com certeza. Então, Alessandro, conta um pouquinho de você. Já sei que está apelido é alemão, porque ó, já estão falando aqui, ó, boa alemão, o Bruno aí te cumprimentando. Então, conta um pouquinho de você, se você é mineiro aí de Itabira mesmo. Conta um pouquinho da tua história aí, como você começou a entrar na natação. E você também é coach, né? Professor da área, depois você conta pra gente. É, na verdade, aqui é Itabirito, é diferente. Itabirito, é Itabira, né? Itabira é para outro lado, é longe daqui. Mas são duas Desculpa. cidades distintas, né? Eu estou nessa área há 34 anos, que eu dou aula de natação, né? Fiz a graduação, eu fiz um curso técnico em Ouro Preto, que na época ainda tinha, né? Que você não podia dar aula. Era mais licenciatura, mas era um curso técnico, que eu comecei a trabalhar, dar aula de natação nessa época, né? Já são 34 anos, mas eu comecei assim, como atleta amador, eu já participo de provas desde, se eu não me engano, 2000, né? Nadando. Levava alguns atletas, mas nadando de maratonas aquáticas. No universo das ultras maratonas, eu entrei bem depois, né? A primeira, não vou recordar o ano, acho que foi 2007, não lembro, foi uma 14 bis, né? E aí eu participei já de 3 14 bis. Na verdade, não era uma prova, a gente fez um desafio no Rio São Francisco, foram 170 quilômetros em 4 dias. A gente iniciou em Piranhas e chegou em Penedo, né? Fiz também um desafio, eu e o Edmundo Foschini, que não sei se vocês conhecem, é um dos maiores ultramaratonistas do Brasil, né? Ele não tem talvez a visibilidade de outros, né? Mas já tem aí quase 80 anos e fez inúmeras travessias, inclusive Capri, Nápoles, é um baita ultramaratonista, um amante do esporte. Nós fizemos e ele é de Alagoas, hoje ele é paulista, de Alagoas, e a gente fez uma ultramaratona também. Ele mora em Ipioca, fizemos de Ipioca a Ponta Verde. Mas era assim, a gente arrumou um barquinho, foi acompanhando a gente fez esse desafio pessoal. E a última ultramaratona que eu participei foi Leme Barra da Tijuca, agora 27 de janeiro, né? Isso. Ô, Alessandro, então, pelo rápido histórico e denso histórico que você contou, na verdade, você já estava desbravando aí as águas abertas e as ultras, que, como você bem disse, explodiu muito aí depois da pandemia, principalmente, né? Os desafios mais formais, com várias organizações aí fazendo os desafios. Mas você fez vamos puxar aquele grandão lá que você fez. Foram quantos quilômetros? 170. Em 4 Foi dias. lá de Piranhas, lá em Alagoas, né? Aí foram 4 dias. Eu não sei se eu vou recordar direito as cidades, não, mas aí também não foi uma prova, né? Na verdade, foi um desafio que foi planejado pelo Edmundo Foschini, né? A gente iniciou em Piranhas, né? Aí a gente nadou até, se eu não me engano, Pão de Açúcar. Aí a gente pernoitava em Pão de Açúcar. E cada cidade dava um barco que ia até a cidade seguinte, a hospedagem e alimentação. E teve uma embarcação do bombeiro que acompanhou o trajeto inteiro. Aí, na verdade, foram 5 pessoas. Foi eu, Edmundo, Percival Milani, que você deve conhecer, que já fez o Canal da Mancha, o Fábio André do Rio de Janeiro, e um nativo lá que apareceu na hora da largada. A gente falou, vamos embora com a gente, nem óculos ele tinha, chamava ele de Tarzan do Agreste. E aí fomos nós 5. A gente iniciou em Piranhas. Se eu não estou enganado, a gente terminou a primeira etapa em Pão de Açúcar. Aí depois, no dia seguinte, iniciou em Pão de Açúcar. A gente sempre iniciava às 5 horas da manhã. E fomos até Traipu, que foi o dia mais complicado, que era a perna mais longa, de 60 e poucos quilômetros. Depois de Traipu, acho que a gente foi para Porto Real do Colégio. E depois, na última perna, no último dia, até Penedo. Então foram 4 dias, assim, de 40 a 60 quilômetros por dia, né?
Parece assim, a gente contando assim, descer o rio parece que é fácil, mas não é, porque principalmente essa segunda perna até Traipu, até um certo horário, a correnteza está sempre descendo, correndo para o mar. Mas muitas vezes essa correnteza ela vai por baixo, né? A gente por cima, a gente está ali vulnerável ao vento, uma série de coisas que cria muita dificuldade, né? E principalmente nessa etapa para Traipu, a gente pegou assim muito vento contra. E aí, na verdade, o que acontece? A gente dividiu em dois pelotões. No pelotão da frente foi o Percival e o Edmundo, e nós ficamos um pouco atrás, né? E aí teve uma situação assim, que não foi muito agradável, mas um problema de comunicação. A gente ficou com a embarcação do bombeiro, e o primeiro pelotão foi com a embarcação que a cidade disponibilizava. Uhum. Só que aí o nosso barco do bombeiro ficou com os dois rádios comunicadores, né? E o outro barco sem nenhum, e o combustível ficou todo no outro barco. Putz. E aí chegou um certo horário, o camarada do bombeiro falou que não tinha como a gente prosseguir o nosso pelotão, né? Porque o barco não estava conseguindo vencer o vento, estava realmente muito forte, ondas assim contra, de quase 1 metro, muito, assim, muito difícil mesmo. E não ia ter combustível para aquele esforço que ele estava fazendo. Então, assim, na verdade, esse dia a gente chegou a nadar, se eu não me engano, uns 40 ou 50 quilômetros só. E aí a gente teve que subir no barco, ele falou que não tinha como continuar, que a gente ia ficar ali sem combustível, não tinha comunicação com outro barco, né? Então, assim, foi bastante difícil. Foi uma experiência única, né? Que eu acho que às vezes as pessoas pensam, irresponsabilidade, mas não, tudo é muito bem planejado, tudo muito bem arquitetado, né? A questão de segurança, teve esse problema de comunicação, mas foi uma experiência única. Né? A gente chegava na cidade, era recepcionada por todo mundo, a gente se achava até importante, né? Bom, não, E aí... né, hoje a gente já... Oi, Mayra, boa tarde, boa noite aí para Portugal, Sul Madeira aqui com a gente. Ô, Mayra, a gente tá falando, eu tô conversando com o Alessandro aqui, ó, ele fez aí em 4 um desafio que eles inventaram de 100, ó, eu não me recordo de novo, 170, 107, 170 quilômetros de Piranhas a Penedo, em 4 dias. 4 dias. E é o que você falou, né? Não tinha, de repente, uma organização específica, vocês se decidiram, mas não é por causa disso que vocês deixaram de pensar na segurança, tanto que vocês tiveram que parar, porque o governo falou que teria que parar naquele momento. Aí, ó, a Mayra dando um oi para você também. Oi, Alessandro. Mayra é uma das referências em águas abertas, né? É uma ultra de respeito, né? Exatamente. Deixa eu só passar aqui uns recadinhos aí, ó, acho que de alunos teus, deixa eu ver se eu acho aqui que falaram de você. Leon Massaini, além de ótima pessoa, é um profissional extraordinário. Transborda amor pela área. Um abraço. O Bruno, profissional sensacional. Muito bem. Teus alunos eu conheço. O Bruno, que na verdade eu fui secretário de esportes aqui em Itabiri durante 6 anos. E o Bruno era guarda municipal aqui, eu organizei muitas corridas de montanha. E provas de mountain bike também. O Bruno, assim, já fez muitas, acho que ultramaratonas também, só que na montanha. Mas nadava também, é nadador. Bacana. Ô, Alessandro, e aí, depois dessas ultras aí, você ficou um tempo meio sem... É bom, teve a pandemia também, teve toda a questão, e você voltou o ano passado, né? Ou esse ano, que foi o que você fez lá no Rio de Janeiro? Foi esse ano, dia 27 de janeiro. Na verdade, eu acredito que essa ultra do Rio São Francisco foi a última que eu fiz, depois continuei a nadar, né? Mas aí até a própria logística de trabalho, de tempo, me impedia poder fazer uma preparação mais adequada para disputar mais uma ultramaratona, né? E aí esse ano, na verdade, ano passado, né, eu resolvi fazer essa ultramaratona, Leme Barra da Tijuca, né? Para quem às vezes está acostumado com 30, 40, 50 quilômetros, é uma perna menor, são 16 quilômetros, mas as águas abertas sempre são, eu acho que assim, talvez a magia, o interessante das águas abertas é que você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Então, muitas vezes, 30 quilômetros é mais fácil que 15, né? Então, assim, e hoje a gente tem desenvolvido um trabalho aqui no nosso centro aquático, mais centro aquático. A gente tem hoje um projeto de águas abertas, um programa, na verdade,
né, que compreende desde um curso que a gente chama de Clínica de Águas Abertas, onde realmente assim, a gente faz uma palestra de mais de 2 horas, onde a gente aborda de forma teórica tudo que porventura pode vir a acontecer numa jornada em águas abertas. Depois a gente faz algumas dinâmicas na piscina, onde, de uma certa forma, a gente mostra na prática o que foi falado na teoria e depois a gente vai para a represa. Né? E aí a gente faz, na verdade, uma aula. Essa clínica é uma aula, não tem uma metragem pré-definida, não tem as boias sinalizando, né? E essa é uma das iniciativas que a gente tem. E a gente começou a fazer provas também aqui. Hoje a gente está realizando o Circuito Acuruí de Águas Abertas, né? Ano passado a gente fez uma prova avulsa, e esse ano a gente está fazendo um circuito em forma de campeonato. São 3 etapas, né? E aí os atletas vão acumulando pontos, né? E ao final da terceira etapa, nós vamos aí num evento social, depois à parte, a gente vai homenagear os destaques de cada categoria. E a gente tem feito também alguns treinões, né? Que aí tem uma estrutura de prova. Tem as boias, tem os caiaques de segurança, só que aí cada um nada à sua distância. Né? E, na verdade, essa ultramaratona que eu fiz também é uma maneira de chamar a atenção, né? De trazer o holofote para esse trabalho que a gente realiza também, né? Que a gente está assim, antes eu tinha um ponto de vista, apesar de que eu já trabalho, já dou aula há muitos anos, há mais de 30 anos, mas eu enxergava a maratona aquática sob o ponto de vista da pessoa que ia nadar. Levava alguns atletas, né? Mas assim, era um atleta amador ali participando. E hoje a gente consegue enxergar sobre uma outra ótica, né? E onde eu vi essa necessidade clínica, porque como antes eu só nadava, eu chegava, entrava na água, colocava a cabeça dentro da água e saía nadando. Né? E hoje eu vejo assim, na prova, e eu acompanho às vezes alguns nadadores que fizeram um curso comigo, algumas outras provas, que as pessoas têm muita dificuldade. Né? Essa transição da piscina para as águas abertas não é tão simples. Né? Eu costumo falar na clínica que natação na piscina 1 mais 1 é 2 cravado, 2.0. Nas águas abertas vai ser 2 também, né? 1 mais 1 sempre vai ser 2, pode ser 2,1, 2,88, 2,93, né? Por causa que a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Né? Na piscina você entra, você já sentiu a temperatura da água, a profundidade, quantas pessoas estão na raia com você e acabou ali. Qualquer problema, você põe o pé no chão, segura a beirada, segura a raia e na represa, no mar é diferente. Né? Então, hoje, assim, eu vi essa necessidade, a gente desenvolver um trabalho nesse sentido. Eu lembro de uma prova que teve aqui na Lagoa dos Ingleses, que é próxima aqui de Itabirito, entre Itabirito e Belo Horizonte, que eu estava acompanhando uma atleta minha, né, que tinha feito a clínica, iniciante, a questão mental é muito importante, né, e chegou um momento que eu cheguei a ficar assustado. Tanta gente agarrada nos caiaques, pendurada nas boias, porque não dava conta. Né, que o pessoal às vezes nada na piscina ali, faz 2, 3 quilômetros, acha que está apta a enfrentar as águas abertas, e não é. Né, é uma outra realidade, né, e aí a gente tem encaminhado nesse sentido, do curso, dos treinões, que a gente também dá um suporte ali na água, com toda a segurança. Ô, Alessandro, como que é o nome da represa que você leva o pessoal aí? Represa de Acuruí, é um distrito de Itabirito. Acuruí. E o que você falou é bem... A gente acaba vivendo isso na pele, né? A gente que nada e acompanha o pessoal que está iniciando. Flui tão naturalmente, né? A gente começar a nadar em águas abertas para quem já participou de competição, já fez, que você não enxerga a necessidade realmente do outro, né? A não ser que ele se agarre em você ou comece a falar e você perceba que é aquilo. E você, como professor, tem que ter esse olhar mais aguçado ainda, né, Alessandro? Para poder dar esse suporte e orientação, porque uma coisa é a gente, o colega lá do lado, ou colegas que já me acudiram também. Você deve ter me ouvido falar aqui, tudo bem, vou para águas abertas, nado, já conheço esse universo, mas é o que você falou, a questão mental algumas vezes vai bater, e já bateu em mim também, e eu tive que apoiar no coleguinha para poder sair do mar comigo. Então, assim, para a gente já ter uma bagagem maior e ainda acontece,
quem está fazendo essa transição agora, ainda a represa, de certa forma, é mais calma, vai para o mar, você tem outras condições, é bem diferente mesmo, né, Alessandro? Sim, sim. E, assim, é importante a gente enxergar dessa maneira, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só no que diz respeito à segurança, né, mas quando a gente trabalha com águas abertas, eu falo que a gente também está trabalhando com sonhos, a gente está mexendo com os sonhos das pessoas, né, com a autoestima, com a realização, né, com a superação de um desafio, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né, e ter ciência dessa responsabilidade nossa e desenvolver realmente um trabalho profissional, É, né? E a pessoa tem que estar preparada. Eu sempre indico às pessoas que elas se preparem, né? Porque a gente não pode transferir para um outro uma responsabilidade que é nossa, né? Porque numa prova pequena, num treino pequeno, a pessoa não deu conta, levantou o braço, alguém vai chegar e vai ajudar, né? Mas eu sou da época das travessias dos fortes, lá em Copacabana. ah, eu cheguei a fazer tudo uma vez Eu só antes não de. nadei a primeira. Eu nadei depois, se eu não me engano, foram 10 ou 11. Se foram 10, eu nadei 9. Só não nadei a primeira. Nossa, Nadei todas as outras, né? E as primeiras, depois, eu acho que eles, até por uma questão de segurança, eles começaram a restringir o número de inscritos. Mas na segunda ou terceira que eu participei, era quase 4.000 pessoas na água, largando quase que ao mesmo tempo. Então, assim, é, é impossível, se alguém sentir alguma coisa, tiver alguma dificuldade no meio, é um cardume humano ali, é. né? A pessoa levantar o braço, ninguém consegue chegar nela. Então é muito importante que as pessoas de fato se preparem, busquem profissionais capacitados para isso, né? E elas façam essa transição de uma forma mais gradativa, mais segura, né? Porque eu acho que isso aí é muito importante. Você trouxe outro ponto também importante, que é a questão dessa multidão, né? Igual corrida de rua também, tem aquele monte de gente, se você não começar a correr, você vai ser atropelado, né? Então, assim, você tem que Sim, saber, ó, sim, vai pro canto, e para vocês, e as águas abertas estão cada vez mais tendo um volume significativo de pessoas. Então, mesmo que não seja 4.000, mas 100 pessoas lá, para quem não está acostumado a nadar, já pode assustar. sim, Então, é um tema também que o técnico tem que estar ciente, passando para os seus alunos, porque é bem diverso o ambiente que a gente pode pegar mesmo. E que legal que está dando certo, você está fazendo as clínicas aí. Esse ano tem alguma coisa prevista que está por vir ainda? sim, sim. Na verdade, a gente já fez de uma forma presencial 9 edições da clínica, né? Mas, na verdade, a gente consegue alcançar o pessoal de Belo Horizonte, próximo aqui, a Belo Horizonte até mais do que Itabirito, mas eu estou com um projeto novo, né, que acredito que até final de agosto, princípio de setembro, a gente vai fazer a clínica de águas abertas de uma forma digital, né? Então, a gente vai conseguir, dessa maneira, alcançar um número bem maior de pessoas, né? A gente não vai ter a prática na represa, né? Mas toda a parte teórica, a demonstração na piscina, vai ser bem interessante. Eu acho que assim, é um passo importante para quem quer se aventurar em águas abertas. Eu acho que a clínica vai Aham. ser uma ferramenta que vai ajudar bastante essas pessoas. Aí a etapa do treino depois é um próximo passo, e aí a pessoa, onde ela mora, ela vai procurar, vai buscar uma prova mais tranquila. Mas a gente pretende, assim, que com essa versão digital da clínica, a gente consiga atingir um número bem expressivo de pessoas, né? E propagar a maratona aquática, igual eu te falei. Eu acho que assim, a gente quando trabalha nessa área, né, bem mais do que a natação da piscina, não significa que na piscina também não seja, mas a gente está Sim. trabalhando com sonhos. Eu acho que o ser humano é movido a sonhos, né? Sonhos e desafios, né? E sonho bom é sonho realizado. Acho que a gente tem que parar de romantizar o sonho. Ah, eu sonho em fazer uma maratona, sonho em fazer uma ultramaratona. Eu acho que o sonho bom é aquele que a gente realiza, né? E eu costumo falar nas clínicas para as pessoas não se frustrarem quando me verem nadando na água, porque eu sou nadador assim, bem a boca. Né? Eu penso que sou eu perto desses ultramaratonistas, mas você está se diminuindo? Não. Né? Muito pelo contrário. O que eu quero mostrar para as pessoas é que se eu sou um cara de médio para baixo, né, conseguir realizar, nadar ultramaratonas, nadar várias maratonas aquáticas, qualquer um consegue.
né? Desde Está falando que da a pessoa for. velocidade, né, Alessandro? Acho que você está comparando a velocidade que eles fazem uma ultra e a sua Sim, velocidade. sim, sim, né? Então, assim, é, o importante, se eu conseguir, cara, todo mundo consegue, né? O que que acontece? A pessoa tem que ter o sonho. Eu acho que o que que é o sonho? É uma vontade muito grande, um desejo enorme de realizar alguma coisa, e aí esse é o primeiro passo, é o start, né? E aí depois a pessoa vai ter que ter coragem, atitude de procurar profissionais Exato. adequados, de se planejar, de abrir mão de alguma coisa, enfim, pagar o preço para realizar esse sonho, né? Que eu acho Exatamente. que e a gente trabalha com isso, com sonho, com É, desafio, com a autoestima das pessoas, né? E essa questão da autoestima ela é muito importante, porque se a pessoa se propõe alguma coisa e de repente é uma prova, ela não consegue, a frustração ela, né, é inevitável, né? E às vezes, dependendo da pessoa, a frustração vai frear aquele ímpeto da pessoa de poder realizar alguma coisa, você né? Por sabe isso que é que. importante essa preparação adequada, né? E, Para que a pessoa não se frustre. e o Denis seguiu seu conselho aqui, já está te agradecendo, porque ele que iniciou em 2009 a natação, com 39 anos, para fazer triatlo. Ele descobriu que tinha medo de nadar em águas abertas. Ele fez sua clínica, superou o medo e se sente realizado. Olha que bacana. O Parabéns. deles, assim, um exemplo muito bacana de determinação, né, de vontade, sabe? Uma pessoa, assim, diferenciada, porque tinha muita dificuldade, né? E não é só dificuldade técnica, né? Tinha aquele bloqueio emocional, psicológico, que realmente impedia ele de continuar. E aí ele fez a coisa certa. Ele buscou o curso, veio aqui algumas vezes, apesar de ele ser de Vespasiano, um pouquinho longe de Tabirito. Quando era possível, ele vinha aqui, fazia alguns treinos, melhorou a parte técnica, né? Mas principalmente ele adquiriu a confiança e a segurança necessária para ele poder concluir a prova, né? E aí, de repente, você rompe uma barreira, você vai embora, né? Você rompe essa É, barreira, você vai embora. eu tenho alguns amigos lá, e um em específico no Rio, que ele conseguiu romper uma barreira dessa, fez o Ironman, mas você vê, até ele romper e fazer, o primeiro ele pagou e travou, né? E aí você paga uma prova cara pra caramba, você treina, não é nem só o valor, né, da prova, mas você treina pra caramba, acha que está preparado, mas tem muita coisa por trás, né, que a gente Sim, não sim. sabe. Então tem que esgotar ao máximo. Ele conseguiu fazer, ele há uns tempos atrás falou comigo, mas ele conseguiu fazer. Depois ele travou de novo e agora eu não sei se ele. Mas ele, todo o curso também que tinha, ele procura saber, se interessar, mas mesmo assim não é tão fácil. Então você vê, mesmo pessoas que estão atrás, estão tentando quebrar essa barreira mental, aí em algum momento pode travar. E então é importante ficar sempre cercada de vocês, profissionais da área, igual a minha amiga Andréia, que acabou de entrar aí, para poder ajudar a gente, né, no melhor caminho, né, Alessandra? Porque realmente vocês têm que ter um preparo para nos aguentar também com os nossos medos e nossos receios. Sim. Na verdade, o alto rendimento, quando a gente fala em alto rendimento, não é simplesmente aquelas pessoas que estão lá em cima, né, no topo da pirâmide, mas são Sim, pessoas que sim, são atletas sim. amadores, né, que elas estão buscando o mais alto rendimento dela, dentro da condição dela. Sim. E assim, eu vejo assim, que são quatro eixos, né, a parte técnica e física, lógico que ela é importante, né, o descanso, né, restauração das energias, a nutrição é muito importante e o aspecto emocional psicológico, né? Talvez para algumas pessoas, eu acho que assim, nutrição, descanso e a parte física e técnica são complementares. Acho que não tem um que seja mais importante do que o outro, né? Essa parte psicológica e emocional, talvez para algumas pessoas ela tenha um peso menor, mas talvez para outras tenha um peso muito maior até do que a parte técnica, física, né? E aí eu gosto muito de destacar o trabalho do Zé Ferreira, né, que ele está indo por ele, foi por esse caminho. É um cara assim, que é uma Exato. referência, um exemplo para a gente em todos os sentidos, né? Pô, o que ele fez ali nadar 72 quilômetros é uma coisa de maluco. E assim, eu acredito de fato na questão emocional psicológica. Se você estiver focado ali, e aí o que é isso? Na teoria é muito fácil, né? Você tem que se
desfocar de distrações negativas, né? Pô, será que eu vou ser queimado por uma água viva? A água vai gelar, eu vou ter hipotermia, vai passar um peixe aqui na minha frente, vai vir uma onda, eu vou beber água, eu vou afogar. A gente tem que desfocar disso aí, a gente tem que focar no positivo, né? Na teoria isso é muito fácil, né? Na hora que você está dentro d'água ali, vem uma onda, quebra na sua cara, uma água viva te queima, é muito complicado. Então você tem que estar emocionalmente, psicologicamente muito preparado. Também quero destacar aí uma amiga nossa aqui que já veio na clínica, Laura Botelho, que é uma psicóloga também, que ela está caminhando nesse sentido, que eu acho que são trabalhos complementares que ajudam no nosso trabalho, que a gente, como enquanto professor de educação física, professor de natação, a gente está mais apto à parte técnica e dá uns palpites nessa parte. Mas dependendo da pessoa, talvez ela tenha que buscar um trabalho mais especializado. Né? Exatamente. Porque... Tu falou do José Ferreira, o Movimento Esporte Conecta também tá vendendo aí o e-book dele, além do Mário, e então quem quiser conhecer um pouquinho sobre o trabalho do José, lá no site movimentoesporteconecta.com.br, tem 2 e-books, na verdade, Alessandro, o do Thiago Rebolo e do Zé Ferreira, que são complementares aí, ele mais focado realmente nessa questão mental e toda a experiência dele como ultramaratonista, e o Thiago, que assim como você, tem muita coisa aí para ensinar a parte técnica para nós aqui, meros alunos e amantes aí da natação. E uma outra coisa que eu quero, que você falou da parte técnica aí, que é muito importante, né? Eu tô na área, eu acho que há 34 anos, né? Nós temos a nossa sede própria hoje, há 3 anos e meio, né? E eu, enquanto técnico de natação, de piscina, de menino, hoje eu vejo que eu era um grande motivador, né? Mas eu nunca dei o valor, talvez, merecido da parte técnica. E hoje eu vejo, meu trabalho, assim, deu um up, né, de desenvolvimento, de velocidade de aprendizagem dos adultos, das crianças, porque eu estou realmente valorizando essa questão técnica. Hoje, qualquer lugar você acha aí uma planilha, né, e a pessoa nunca te viu, você compra uma planilha e acha que vai seguir aquilo ali. Eu acho que o primeiro passo é você realmente, lógico, que tem a questão do estilo de cada um, né, que você vai adaptar a sua individualidade naquela técnica, na técnica dita perfeita, mas é muito importante essa questão técnica. Senão a pessoa vai ficar batendo na água, brigando com a água, e aí ela vai ter, quando é na piscina, eu costumo falar assim, você vai nadar mal, né, vai diminuir os segundos, chega ali, está cansado, você para, né, volta, descansa aqui, para. Nas águas abertas não te dá essa chance. A chance de descansar. Não, você não tem onde segurar, onde parar, entendeu? Então, assim, a parte técnica, ela está muito ligada à segurança também. Porque quando você tem uma boa performance técnica, você vai ter um gasto de energia menor, tendo um gasto de energia menor, você vai ter mais tranquilidade, vai concluir seu desafio mais rápido. Então, assim, uma coisa está muito relacionada à outra. Né? Então, é importante que as pessoas, de fato, procurem profissionais que possam contribuir nisso aí. Já quero falar um pouquinho da parte técnica, mas deixa eu só ler aqui o que a Rafael trouxe aqui. A equipe ITT só tem a agradecer pelo excelente profissional que o Alessandro é. E o trabalho impecável que ele vem fazendo com nossos atletas para superarem todo o medo e desenvolverem cada vez mais a excelência na modalidade, que é um divisor de águas para os atletas iniciantes. Legal. Bacana. Nós temos uma equipe de triatlo aqui em Itabirito, o ITT, tem, assim, conseguido resultados incríveis já no Brasil inteiro. É um projeto, assim, que nasceu de uma reunião de amigos, né, que montaram uma equipe, né, mas 4, 5, 6 no primeiro momento, começaram a participar de algumas provas, uma preparação mais amadora, e hoje a equipe cresceu, né, hoje ela faz parte de um programa da Lei de Incentivo ao Esporte, do Grupo Avante aqui de Itabirito, né, e é um projeto, assim, incrível, que só de triatletas são 35, mais pessoal do mountain bike, mais pessoal da corrida, e tá dando, assim, deu um up na modalidade aqui na cidade, né, e os resultados hoje apareceram em todas as provas, né, não tem uma prova hoje que o pessoal do ITT não vai, que quase todo mundo pega pódio. Né? Então, assim, é um exemplo de um projeto bem pensado, bem elaborado, sonhado lá atrás, um sonho de 4, 5 pessoas, né, que aí foram caminhando, né, e é um degrau de cada vez, e hoje estão realmente com uma estrutura profissional, com nutricionista,
com incentivo financeiro para alguns atletas também. O ITT, assim, é um projeto muito bacana e a gente é parceiro. O Mais Centro Aquático, a natação é realizada lá com a gente. Somos parceiros dessa turma aí que está dando show. Que legal. E eu queria trazer um pouco dessa questão da parte técnica que você já enfatizou. E você deve concordar comigo que não é só para iniciante que a gente deve se preocupar. Então, eu, como nadadora aí já há muito tempo, eu ainda tenho dúvida, e algumas vezes, né? E agora, já há uns 2 anos com treino online, então, por mais que você saiba nadar, tem aí né, mais de 30 anos de bagagem, mas hoje tem avaliação biomecânica, hoje tem várias outras ferramentas que podem fazer com que o nosso nado melhore. Então, eu já ando há um tempo com uma pulguinha atrás da orelha. Vou ver se eu pago fazer uma avaliação biomecânica para mandar lá para minha técnica, que fica à distância, para ver. Porque eu tô pipocando aqui, cada hora eu tô num canto que você bem sabe. Aí eu nado com o professor e ele fala de uma mãozinha. O outro fala, você podia fazer assado. O outro faz assim. Então, assim, a gente tem muito a melhorar também, né? Não é porque a gente já sabe nadar, que a gente nada há muito tempo, que não tem nada para corrigir. De repente tem e a gente pode performar até melhor, né, Alessandro? Sim, com certeza. Agora é importante também, quando tem um professor, né, que agora um fala uma coisa, outro fala outra, o professor ele tem que ter a sabedoria e saber conseguir também avaliar o que é um problema de técnico ou se é o seu estilo. Exato. Tem pessoas que têm um estilo mais explosivo mesmo, vai ter uma frequência maior de braçada, outros vão ter um estilo menos explosivo, um nado mais alongado. Então, não necessariamente um está certo e outro está errado. Né? É mais compatível com o biotipo, né, de cada um e o que cada um vai nadar também. Sim. Né? Igual, mas uma das primeiras coisas, quando eu faço a clínica aqui, inclusive a parte das dinâmicas da piscina também é para que eu possa ver como que cada um nada, para eu saber o que me espera na represa depois. Né? É a questão da respiração. Né? Eu falo, mas eu pego muito nessa questão de saber fazer o 2 por 1. Que muitas vezes as pessoas querem ir para as águas abertas, nada na piscina, dá um tiro de 25, respira uma, duas vezes, para lá e descansa. Dá outro tiro de 25, para e descansa. Então, assim, o certo é o 2 por 1? Não tem certo, não tem errado. A respiração ela vai ser conforme a distância, a intensidade que você está imprimindo no seu nado. Mas é fundamental, nas águas abertas, a pessoa saber fazer o 2 por 1. Porque se ela cansar, se ela fadigar, é o 2 por 1 que vai dar recurso para ela descansar. E às vezes não só o cansaço, é de acalmar. Né? A respiração está muito linkada, muito relacionada ao relaxamento. Se você não consegue respirar, você não relaxa. Né? Então, essa questão da respiração, eu gosto muito de chamar a atenção. E assim, que o profissional tem que ter essa sabedoria de identificar o que é uma dificuldade técnica ou é uma adaptação ao seu estilo. E outra coisa também que isso eu fui ouvindo, treinando, né, no mar, a gente não aprende quando a gente está simplesmente nadando na piscina, e se o foco não é nas águas abertas. A questão ou alongar mais a braçada, ou fazer mais como que é, mais cavada, assim, né, mais curtinha, depende das condições do mar, não é isso? Isso, sim. Quando você está nadando contra a correnteza, é importante que você aumente a frequência de braçada, até por causa da firmeza, que a água está indo contra você. Então, sua puxada vai acompanhar o fluxo da água. Então, você vai puxar menos água. Né? Você vai puxar menos água. Isso aí não sei se é hidrodinâmico ou física. Então, você tem que aumentar a frequência de braçada para conseguir avançar mais. Uma correnteza a favor, a água está indo para lá, você está puxando para cá, então você vai ter mais firmeza na sua braçada. Óbvio que você vai ter mais performance, mais eficiência na braçada. Então, ela te dá essa prerrogativa de você alongar mais o seu nado. Então, assim, aí é a questão da pessoa poder adaptar, onde eu volto naquele 1 mais 1 é 2. Né? Então, você tem que estar preparado para qualquer coisa. Porque na piscina, igual eu te falei, na piscina você entra, a temperatura entra mais quente, mas a partir do momento que você entra, a temperatura que você vai enfrentar a aula, o seu treino todo. No mar, não. Você pode entrar no mar calmo
e de repente a corrente está contra, de repente a água gela, de repente começa a chover, a visibilidade piora, o mar começa a bater, você já não consegue enxergar mais direito, né? Se tem uma boia, para onde você está indo. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Exato. Né? E às vezes é no meio da prova que isso acontece. A gente trabalha com o pessoal do triatlo, né, o pessoal do ITT, e aí às vezes tem alguns questionamentos, algumas dúvidas. Poxa, mas eu faço triatlo, a minha natação é para o triatlo, que é diferente uma natação para maratona aquática e uma natação para o triatlo. Também tem algumas diferenças aí. Né? Então eu não preciso bater perna, eu quero economizar minha perna para correr e pedalar. Né? Isso é muito relativo. Né? Você pode até não usar muito a perna durante uma prova de triatlo, né? Mas às vezes numa ultrapassagem você vai aumentar a frequência de braçada, aumentar o ritmo do tempo de perna para fazer uma ultrapassagem. Se você não treina a pernada na natação, às vezes aquela ultrapassagem, um tiro de 10, 15, 20 metros, vai te fadigar e vai te comprometer lá na frente. Né? Então, assim, essas coisas são importantes e é interessante que a pessoa saiba, que ela esteja preparada. Mas eu vou nadar sozinho, o triatlo, ótimo, você não vai precisar, mas se precisar, né, de um momento ali de pernada, de uma frequência maior de braçada, você sabe fazer. A Rafael falou que até atletas experientes já tiveram crise de pânico aí em provas, e a gente nunca sabe, né? A gente está falando aqui, tem que estar preparado, mas a gente não vai saber o que vai enfrentar. Agora, essa questão dos triatletas é meio que comum que todos os atletas e os técnicos falam, né? Quem não veio da natação e é o triatleta que teve que aprender a nadar, ou são dedicados, igual acho que é o Denis, né? Igual você falou, que se dedicou, foi lá e fez. Aqueles que sabem nadar mais ou menos, ou sabem nadar, eles infelizmente subestimam, né, Alessandro? É meio unânime isso daí. Não sou eu, Alessandro, que estou falando. Eu já presenciei com amigos meus. Você aí do outro lado que está em outro estado, com outra bagagem, e é professor e percebe isso com alunos que vão aí para justamente você tentar quebrar esse negócio que eles falaram aí, que economizar, né? Não é isso, eles têm que saber nadar. São 3 esportes que eles têm que praticar bem. Sim, são 2 coisas muito importantes aí. Primeiro, que o triatlo não são 3 provas distintas. É uma prova com 3 modalidades. Que às vezes a pessoa exagera numa modalidade para alcançar alguém e depois quebra lá na frente. E a natação entra muito nisso. Se a pessoa tiver ali a diviseira e não enxergar como de fato tem que ser, ela vai se prejudicar. Por quê? Se você olhar o tempo, as distâncias, a metragem, e o tempo que você demora para fazer 2 quilômetros na água, o tempo que você demora para pedalar 40 quilômetros, para correr 21, realmente o peso da natação é muito pequeno. Nesse aspecto, mas eu acho que a pessoa tem que enxergar de uma outra forma. Que às vezes ali é 40 minutos só que ela vai ficar dentro d'água, que se ela não tiver preparada, não vou treinar muito natação, não, porque o peso é pequeno, é 40 minutos, eu vou correr 2 horas, mas às vezes aquele 40 minutos nadando vai desgastar tanto aquela pessoa que ela vai pagar o preço na hora da corrida, na hora do pedal. Eu costumo falar que um triatleta, ele sai com o tanque cheio, sai com o tanque de energia, de combustível cheio. Né? Se ele puder, se o cara fizer um esforço supremo para terminar 2 quilômetros, 1.900, e vai para o pedal com meio tanque só, vai faltar energia, vai faltar combustível na corrida. Isso aí é fato. Né? Então você não pode negligenciar a natação. Que às vezes não vai fazer diferença nenhuma. 40 minutos, se eu treinar, eu vou fazer em 39. Se eu não treinar, eu faço em 42. Né? Mas, ou até, se a pessoa estiver preparada, é preferível ela fazer em 43, mas sair zerada, descansada. Então é importante que o triatleta não negligencie o treinamento da natação. Né? Porque provavelmente a pessoa não estiver preparada, ela vai sair tão fatigada, tanto fisicamente como psicologicamente. Se aquilo for um sofrimento para ele, por medo, por distrações que ele tenha negativa durante a prova, ele vai sair tão desgastado que em algum momento ele vai pagar esse preço, seja no pedal, seja na corrida. Então, assim, a pessoa tem que dar importância para a natação no triatlo, sim. Eu na época que eu fiz triatlo, né, fiz por 6 anos consecutivos, e eu tenho uma história que eu sempre me recordo. Tem um cara que aprendeu a nadar para fazer o Iron, e ele já era corredor e de profissão, se não me engano,
ele era até carteiro, então estava super acostumado a andar, correr, pedalar, né? E aprendeu só o básico lá. Ele não negligenciou, ele foi aprender a nadar, mas, né, tem as limitações. Então, eu lembro que a bike nunca foi meu forte, mas assim, eu saí na frente, lógico, da água com ele, eu vi que ele me passou só depois de 90 quilômetros. Então, assim, talvez 20 minutos, 10 minutos na natação equivale a 90 quilômetros, depende da Sim, pessoa. Depois passou, foi bem, eu fiquei lá para trás e tal, mas é só para dar um exemplo, a diferença, né, que pode sim, ter em termos de tempo, porque se a pessoa já sai cansada, ficou um tempo maior na água, tem um desgaste maior, porque lá é você com você mesmo, você não pode cair no chão, ninguém, né? Igual você falou, levanta o braço, tudo bem, vão te catar lá, mas a princípio, se você quiser descansar, você tem que ficar boiando para não afundar. E sim. você pode andar. No pedal, de repente, pode ser a bicicleta, fica lá, perde tempo, mas enfim, você pode descansar. A natação não tem jeito, né? Você A tem que pessoa, não, dominar ela também. tem que levar a sério o treinamento da natação, né? Que é um tempo curto, uma distância pequena, mas pode ser fundamental no resultado final. Sim, sim, muito bacana. Ah, olha, de Ali para Ali, né? É legal aí, pelo menos virtualmente te conhecer, né? A galera fala sempre muito bem de você. Você está agitando aí Minas Gerais, eu estou no grupo lá com vocês, não consigo interagir direto. E tem sempre uma procura muito grande de profissionais da área aí, parece que está meio em falta, é a impressão minha. Não, está em falta. Está em falta, tá? Eu participo de um grupo, de alguns grupos de natação, né? E tem um de profissionais da aquática da região de metropolitana, de Belo Horizonte. Todo dia, se a pessoa quiser viver só de substituição hoje, ela vive. Olha Porque todo só. dia está precisando e, assim, é muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar. O E, pessoal está e indo para um ramo de personal aí que o povo não está querendo muito cair dentro d'água, não, tá? né, é outra coisa, né, de vocês aí, amigos meus que são da área que eu ouço, é aquela coisa, na faculdade vocês devem ter o básico, não necessariamente a pessoa que vai fazer educação física né, sabe nadar ou é nadador, mas depois tem que aprender a nadar, mas se não gostar mesmo do esporte, não vinga, porque tem que... É diferente, igual você falou, tem que cair na água, tem que saber, e para poder cativar os alunos, porque é uma coisa muito técnica. Então, é gozado essa falta, né, de profissionais aí, o pessoal interessado. Então, a galera aí que estiver nos ouvindo, por favor, não vamos deixar os professores de natação morrerem aí. Precisamos de galera que Sim, queiram estudar e se dedicar ao esporte para a gente poder continuar competindo, igual a gente quer, né? A gente do outro lado aqui, que não é professor, a gente precisa de vocês. aí eu não fui no camp seus presencial porque não tinha um professor para me substituir aqui. Eu E aí a minha lembro. logística ficou muito complicada, né? Eu teria que É, chegar na quinta-feira, porque também não tinha ônibus direto de Belo Horizonte, pois né? é, tem Então, mais assim, aí alguns. eu não ia conseguir chegar no domingo aqui, só na segunda. E aí acabou que eu não pude ir, né, de uma forma presencial. Uma pena, né? Mas não vai Ah, faltar oportunidade. vou, eu também. Minha ideia é fazer um camp todo ano. Já comentamos aqui, né? De repente a gente pode fazer um maior aí e um diferente aí. Eu posso tá fazendo com você em Minas, mas a ideia é eu fazer em outro estado. Já estou trocando umas ideias aqui para fazer pelo menos um no ano. E quem sabe, se a gente não fizer junto, você faz junto comigo, você vem palestrar, né? Sim, Daí você dá um jeito sim. para vir Ó, palestrar para a gente. com todo Então, prazer. vamos montar. Tem umas ideias na cabeça, algumas coisas acontecendo também. E eu acho que eu não falei antes de você entrar, mas galera que está nos assistindo, você, Alessandro, se no sábado à tarde você não tiver clínica e estiver disponível, no dia 26 de agosto, a gente tem um evento online, que eu estou chamando aí de Conecte. Então, é 26 de agosto, é um sábado, das 15 às 17, onde a gente vai bater um papo muito do que você trouxe aqui para a gente, o Alessandro, a questão do mental. Então, são 2 horas que não vão ser 2 horas cheias de palestras, não, a gente vai ter uns 6 tópicos, uns 6 momentos lá para a gente abordar isso. Desculpa, 6 pessoas que vão abordar esse tópico, mas tipo mesa redonda, bate-papos curtos. Depois a gente vai abrir a sala para a gente se conhecer, para poder tirar dúvidas. Então,
é um momento de integração para comemorar aí um ano do Clube do Movimento Esporte Conecta, mas já vislumbrando, Alessandro, que eu faça um evento aí o ano que vem, presencial, para conectar essa galera toda que me acompanha, vocês profissionais também que estão por aí. Então, vai ser uma sementinha. Então, lá no meu site, só se inscrever, é gratuito, online, dia 26 de agosto, sendo super convidado. Espero que você possa estar lá com a gente para passar a tua experiência também para quem puder estar com a gente lá. Eu não vou te garantir, porque nós vamos ter a nossa prova aqui, a segunda etapa do Circuito Coruí, dia 27 de agosto. E aí, no sábado à tarde, é a hora que a gente está montando a estrutura. Né? Mas se pegar a internet lá onde a gente vai fazer a prova, porque como é distrito, a internet pega muito mal. Né? Eu vou me esforçar para poder participar, sim. Tá? E já deixo o convite aí. Quem quiser vir aqui para Minas Gerais, quem gosta de natureza, a nossa prova é realizada nesse distrito de Acuruí. Muita cachoeira, muita montanha. É um lugar, assim, de uma beleza única. Né? Aí quem tiver interesse, né, pode entrar em contato, entra no meu Instagram, Alessandro Massaini, ou do Mais Centro Aquático. Né? A nossa segunda etapa é agora dia 27 de agosto. Né? Nós vamos ter a prova Kids de 100 metros, que na verdade não é nenhuma prova, é um desafio para as crianças. Né? Aí eu coloco vários pelotões de acordo com o nível, para que a gente tenha segurança. É sempre essa prova Kids é realizada depois que todas as provas encerraram. Aí a gente remaneja as boias, e aí a estrutura de segurança fica tudo por conta. Eu entro dentro da água, vou acompanhando os meninos também para dar mais segurança. Então a gente tem essa prova Kids de 100 metros, tem uma prova de 500, né, que algumas pessoas imaginam que é só para iniciante, mas tem muito nadador bom que vai nessa prova também. Vamos ter uma de 1.000 e vamos ter a prova de 2.500. Né? Então, a nossa segunda etapa são essas 4 opções de distância. E a última etapa, dia 8 de outubro, aí tem a mesma prova aqui de 100 metros, 500, 1.000, e aí a gente, na prova longa, a gente sempre está aumentando um pouquinho. A primeira etapa foi 2.000, a segunda 2.500 e a terceira 3.000 metros. Né? Dia 8 de outubro. E dia 2 de dezembro, a gente vai premiar os destaques do Circuito Acuruí. O pessoal pode vir que, assim, é uma prova, um circuito feito com muito carinho, muito zelo, né, muito cuidado, é um medalhão desse tamanho que o pessoal ganha, tudo muito bem feito. Né? Nós somos aqui de Minas, interior, mas é muito caprichado as coisas que a gente faz. E aí, quem tiver interesse, pode me chamar no Instagram, que aí eu dou os passos para poder fazer a inscrição, indico quem quiser hospedagem. Quem gostar de natureza, Curuí é o local, tá? É muito bacana lá. Obrigada, viu, Alessandro? Ó, eu já estou comprometida pelas bandas de São Paulo, essas datas, tudo que você falou aqui, já estou lembrando no meu calendário, que eu já... Uma é Salvador, a outra é São Paulo, que eu estou meio sem nadar ainda, mas já tenho que começar, porque estou tratando aí das IT da vida, né? Depois, uma certa idade, a gente aprende o que é tendinite, bursite, não sei mais o quê. Não é fácil, mas estou voltando aí. E é isso, né? Que bom e que pena que tem circuitos em vários estados do Brasil, mas a gente aí tem que se organizar para conseguir conhecer vocês aí. Aí tem as provas mais tradicionais, que são em mar, que a galera está acostumada, mas cada vez mais, principalmente Minas Gerais, está com uma diversidade bem bacana aí de competições em represa. Então, bem legal. E espero que o ano que vem eu consiga me programar para estar com vocês aí também. Não, vamos planejar um evento bem bacana. Vamos sim. Olha, pessoal, então quem quiser saber mais informação do Alessandro, se esquecer lá o Insta dele, for mais meu seguidor, pode mandar para mim, perguntar, eu encaminho para ele, sem problema nenhum. E obrigada, viu? Boa tarde aí para todo mundo, boa tarde, boa noite, né? Já tá, a janela lá atrás de mim, ó, tá escurecendo, a gente começou no claro. E obrigada por ter conseguido aí esse horário para estar falando comigo por aqui, tá, Alessandro? Prazer enorme. Olha, eu que agradeço a oportunidade da gente poder explanar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, que vai muito nesse sentido hoje, das águas abertas mesmo, de propagar, de divulgar, de a gente trazer mais adeptos para essa modalidade, porque o esporte, além de ser essa questão do sonho, do desafio, é desenvolvimento econômico também, né? Então a gente vem com uma época aí, a sociedade em geral, da pandemia, onde as pessoas ficaram muito aí
né, sem condições de trabalhar, e o esporte é desenvolvimento econômico, então não somos só nós que estamos organizando que ganhamos, o pessoal da hospedagem ganha, da alimentação, do turismo, né, com certeza quem vem para Curuí, para maratona, às vezes aquele dia não consegue conhecer, mas depois volta para uma cachoeira, volta para subir uma montanha. Então, assim, Verdade. o esporte tem vários tentáculos aí, e acho que todo mundo ganha. Né? Não é só qualidade de vida, não é só saúde, é desenvolvimento econômico também, e isso aí que gira, né? E todo mundo precisa disso. É isso aí. E a Fabi que entrou aqui, ó, Fabi, bate-papo com o Alessandro também, é bem bacana. Ele também é atleta master, ele tem bastante história para contar aí. Eu Ah, a acho Fabi, que é a Fabi legal. é uma pessoa diferenciada também, né? Trabalha pelo Esporte Master aí, sempre divulgando, sempre buscando apoio. É uma pessoa que tem feito um trabalho muito legal aí. É, a gente faz o que pode, né, pelo lado do esporte. Ela, como hoje não somos profissionais da área, mas estamos aí empreendendo, botando a cara também, para botar a cara de vocês para frente e divulgar o esporte que a gente tanto gosta também. Obrigada, viu, Alessandro? Boa Obrigado, noite para Ale. todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite, até. Até.